Fala, frequentadores de enterro de todo o Brasil. Estamos começando mais esse Pod Crente aqui. Essa festa virou enterro. E se você, assim como nós, procrastina procurando por curiosidades inúteis que não vão acrescentar em nada na sua vida acadêmica, mas talvez mantenham você acordado questionando o motivo da sua existência, você está no lugar certo. Putz, falou bonito. Falou igualzinho, Alex. Eu sou o Cauã. Eu sou Alex Torres. Eu sou Olga. Aqui é Hannah e hoje vamos falar sobre crimes não solucionados. A produção se apresentando de lado. Raimundo o nome. E o nome do nosso diretor é Seu Raimundo, hein? Popular de bandido. Aqui é Hannah e vamos falar hoje sobre crimes não solucionados. Solta a vinheta! Muito triste o que tá acontecendo aqui, viu? E a gente começa falando da chacina da família Perseguini. Por nome vocês podem não lembrar, mas foi aquele caso de 2013 em que o sargento Luiz Marcel, sua esposa, sua sogra, a irmã de sua sogra e seu filho de 13 anos foram encontrados mortos em sua casa. O negócio é que os investigadores descartaram a possibilidade de um ataque criminoso e começaram a suspeitar que a criança se revoltou, matou geral, depois se matou. O delegado do caso, porém, não acreditava nessa história e como a mãe da criança também era da polícia e estava investigando o roubo de caixa eletrônico por outros policiais do batalhão, a suspeita dele estava por aí. Depois, parece que ele irritou o alto escalão e retirou tudo que disse pra imprensa. Fizeram até um parecer médico póstumo do Marcelo Eduardo, a criança no caso. Talvez através de tabuleiro Ouija, não sabemos, porque o menino já tá morto quando fizer. Tabuleiro Ouija? Aham, aquele negócio. Aquela... Exato. Oh, E aí fizeram o laudo médico dele, descobriram que ele tinha falta de oxigenação no cérebro, o que significa... Láudio. Vamos dever. O láudio Um médico. pequeno áudio, um áudio. Um áudio através de um áudio. E aí, fizeram realmente um parecer médico dele, descobriram que ele tinha falta de oxigenação no cérebro, sabemos o que é? Não sabemos. Se você souber, liga pra gente. Descobriram que ele podia ter aí alguns delírios, o que pra mim ainda não explica como é que um menino de 13 anos assassinou a família inteira, constituída por 2 policiais como chefe de família. Ainda não sei como é que esse menino conseguiu matar todo mundo desse jeito, né? Mas a Talvez polícia... porque ele não matou. Talvez a polícia esteja querendo empurrar isso aí na nossa garganta, não sabemos. Volta aí pro episódio de Teorias da Conspiração. Pode ser que... Volte uma casa. Volte uma cara. Depois encontraram lesões no braço dele que alguns apontaram como marca de autodefesa. Teve vizinha dizendo que viu o policial fardado rondando a casa, enfim. A questão é que o crime nunca foi solucionado e parece também que não há um grande interesse ali da parte da galera de solucionar, não é mesmo? Por que será? Não sei. Eu não sei. Os especialistas dizem que é muito incomum agressores tão jovens, né? Principalmente matando mais de um parente. Eu, particularmente, tenho a minha opinião. Eu não vou dizer, porque se a próxima chacina pode ser na minha casa. Não, mas queria dizer que eu duvido. Eu posso falar mesmo. Ah. Pô, há 13 anos matando a família inteira, pô. Que porra é essa? Meu amigo Alex aqui tá se expondo. Eu prefiro não. Se for pra correr risco, eu me exponho também, hein? A gente acha que esse negócio de crime não ser solucionado é coisa de antigamente, mas não. A De filme. incompetência da polícia, ela transcende as Achou a épocas. palavra. Ela sai de 1600, ela chega em 2013 e ela continua aí, não solucionando Foi em as coisas. 2013? Foi em Inclusive tem pessoas... Nasciste da Atena, né? Menina, faz muito tempo, né? Inclusive, Eu é. lembro desse caso. Foi, eu lembro acompanhando em casa, minha avó super... Que inclusive inclusive- foi quando começou o estopim do jogos criam crianças violentas. Sim. E aí eu lembro que lá em casa foi um caos, porque eu passava minhas tardes jogando no Xbox, feliz da vida, Tá jogando matando GTA? a gente. Alguém ligou aqui, se foi um dos nossos ouvintes, por favor, vamos tentar depois. Porra, tu não paga, claro. Na Recebe verdade- chamadas de cobrança. Não, jamais. Meu Deus do céu. É Leva no Riachuelo. calote, mata golpista, por amor de Deus. Nossa amiga Hannah recebeu um Fala Que Eu Te Escuto agora. Exato. Não fala que eu te chupo. A gente... Também, é só falar que a gente desenrola. E é basicamente isso, galera. Não sabemos quem matou os Perseguini. Mentira, sabemos. Foi a Sabemos. polícia Foi a de São Paulo e região. Mas A gente sabe muito bem. Finge que não. a gente finge que não. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, Pesquisa que vai entender, porque não tem muito pra onde correr. Então, eu trouxe aqui o Assassino do Zodíaco, que foi uma sugestão de meu grande amigo Cauã, e eu gosto muito do tema. Quem matou... Faça elevar. Eu ia falar isso agora. Quem matou Do foi seu Ceia. coração. Eu apostaria mais no Nick de Fênix, que ele ali é realmente a coisa Ele era do meio... herói. ele era meio psicopata. E aí Eu acho que odeio você- otaku, véi. Desculpa. Mas o Wiki tem que se tratar. Eu fico me controlando um pouco pra não deixar o ataque se transbordar de mim, pra galera não começar a pensar mal de mim, né? Voltando, o Zodíaco foi e ainda é considerado o maior mistério policial de todos os tempos. Vamos considerar que dos 2 casos que eu pesquisei, os 2 falavam que era o maior mistério policial de todos os tempos, então a gente tá aí que a internet mente um pouco, não vamos saber Eu pesquisei nem, tá? sobre o Jack Stripador, eu li exatamente a mesma coisa. Então, Também tem a mesma coisa que você semana vai falar. passada pesquisei sobre a Anastácia e me disseram realmente a mesma coisa. Antrax Polícia. 2001, então, tá aí. O
O Zodíaco, ele se comunicava através de cartas com os jornais da época. As cartas eram lotadas de enigma e alguns dos enigmas não foram solucionados até hoje. Esse negócio do Zodíaco, só me entrega aqui. Por que o negócio do Zodíaco? Por que o quê? Qual Por que signo chamam do dele? Zodíaco? Não sei! Era É quem? o O João signo. Bidu? O assassino é o João Bidu. Do Você pode jeito que trazer ele pra era gente. leão, eu fizeram tenho certeza que fizeram era uma leão. astral do assassino, ele tinha Ascendente em Ares, eu em tenho Ares, certeza. Saturnares. Escorpião, né, não? Sua primeira vítima foi Sherry Bates, uma estudante da Califórnia. Ele sabotou o veículo dela enquanto ela estava estudando na biblioteca e esperou ela sair pra oferecer carona pra ela. Ele tava pacientemente do lado de fora, esperando. Eu amei a voz de travesti que saiu agora, John. A gripe, ela traz coisas pra nossa vida. Quando ela percebeu que o carro tava quebrado, ele ofereceu carona e a burrinha aceitou. Ela ainda ficou 1 hora na companhia do assassino dentro do carro, fazendo sabe-se lá o quê. É um bate-papo, né, galera? Uma coisa É, um bate-volta ali, umas perguntinhas, sabe? E de repente bate um pouco forte demais. E não volta, Não não. volta mais, felizmente. Não volta A gente de espera o jeito retorno, nenhum. não volta. Depois dessa 1 hora, ela foi brutalmente assassinada com 3 facadas no peito, 1 nas costas e 7 no pescoço. 1 mês após o crime, a primeira carta do assassino foi enviada ao jornal. Depois disso, mais cartas foram enviadas, agora não só pra imprensa, mas para os pais de Sherry e pra polícia. Esses caras riem da cara do perigo, né? Tem muito Demais. serial killer que faz isso. E eles nunca são identificados. E tem uma segurança na incompetência da polícia que é um negócio. Só falta mandar nude ali e crer que não vai ser descoberto de jeito nenhum. Mas não vai, né? Não vai. Não eu vai. admiro essa coragem. 2 anos depois, ele atacou de novo. Lembrando que ninguém conseguiu descobrir nada dele. Absolutamente E tipo, nada. as pessoas ligavam pelo modus operandi porque ele continuava mandando carta. Exato. Não, ele se identificava, né? Ah, show, 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 show. Ele atacou de novo, dessa vez um casal de adolescentes que deixou o carro estacionado em um local conhecido por atrair casais apaixonados e aparentemente assassinos também. É por isso que eu sou apaixonado e infeliz, porque esse tipo de coisa arrisca a vida das pessoas. Também não dirige. Tá amargurado ainda, amigo? Jamais. Eu tô aqui. Passou, já passou. Cauã, por que você tá chorando? Não quero falar sobre isso. Chegando lá, Zodíaco atirou contra a cabeça de David Faraday, enquanto ele ainda estava sentado no carro. Depois atirou 5 vezes contra Betty Lou Jensen, quando ela estava do lado de fora do veículo, provavelmente tentando fugir. A polícia acredita que o Zodíaco atacou outro jovem casal no dia 4 de julho de 69, Mike Major e Darlene Ferrin. Major sobreviveu, mas sua namorada não. Ele sofreu o ataque e não conseguiu identificar a pessoa? Exato. Nesse período, o Zodíaco escreveu Estranho. mais cartas para os jornais da região, repassando alguns detalhes do crime. Eu não encontrei muita informação acerca disso, mas eu creio que o retrato falado que tem do Zodíaco Ele foi não- nesse caso. É Ele não péssimo, dá- um retrato falado Nossa, péssimo. dá pra identificar, não. Pode ser o tio Qualquer meu pessoa, chama- pode ser Raimundo. Pode ser o nosso produtor aqui, talvez seja, porque eu não boto muita fé. né? Só que agora Será, ele ataca Raimundo? no Badu. Isso. Raimundo, você tem algo a ver com isso? E tem um negócio também, que o assassino do Zodíaco, ele não atuou só aí. Tem uma grande suspeita de que ele também é um monstro de Florença, que ele foi fazer um intercâmbio na Itália, matou um pessoal lá também. Então, de repente, até pode ser o Raimundo mesmo. Não apagaram-se as luzes, tô com um pouco de medo desse cara que tá vindo na nossa direção. Aí você olha pra trás, tá seu Raimundo Nonato, parecendo um boneco Ele da apagou Michelinha todas atrás de as você. Todas as Tá amarrado, porra! Ele tá vai pulando ser na realmente sala. enterrado aqui agora, galera. Eu queria dizer que finalmente a minha hora chegou, Eu galera. queria dizer que finalmente essa festa virou um enterro mesmo, galera. Eu queria... Meu Deus do céu. Esse momento é meu, eu tava no aguardo. Se você realmente. chegou até aqui com a gente, compartilha isso pra ver se chega até a polícia. Se vocês estão vendo esse Mas- podcast é porque a gente Caso mal morreu. resolvido. Aí, o caso mal solucionado A agora. gente nunca vai saber que... Raimundo de Souza dos Santos. Ele não falou mais nada no microfone, eu estou começando a suspeitar que talvez não seja uma brincadeira. Mano, eu tô ficando com medo real, velho. Já tá tudo verde. Pô. Pra que tu Então. precisa de peixeira pra editar o áudio? Mentira, vai continuar. Vai, sim. É pra cortar. Além disso, o Zodíaco escreveu uma mensagem codificada que ele dividiu em várias partes. Cada uma delas foi enviada a um jornal diferente. A mensagem era clara. Se os jornais não publicassem os códigos, haveria mais pessoas assassinadas. Ou seja, né? Um joguinho que ele tava fazendo ali. Ele percebeu que tava todo mundo girando em torno dele, a mídia toda tava girando em torno dele. Acredite no seu potencial, né? Sempre, é muita desconfiança. sempre. E que potencial, viu? Porque menina... E tipo, tem cartas dele que em formato de enigma que até hoje a galera não decifrou, né? A carta foi finalizada com um símbolo estranho, que é um círculo cortado em 4 partes, assim. Que acabou virando o símbolo do assassino, quase que um brasão dele. Saiu em todos os jornais e aí ele falou, opa, que boa ideia aqui, né? Podia ter caçado um designer melhor, né? Porque, porra, o Péssimo, símbolo, né? Até agora eu não entendi o que quer dizer esse símbolo, mas... Era tipo, Foi uma, assim que Talvez seja um código. A polícia não entendeu, imagine a gente, né? Eu mas acho... peraí, era tipo uma pizza? Tipo. Talvez fosse mesmo a pizza. Um X. Talvez só fosse um cara faminto, ele necessitasse de uma Talvez ele pizza. só quisesse um abraço. Talvez ele tivesse de larica. Talvez ele até hoje esteja vivo aqui A do menina Brasil, teme na porra lendo dela, sorte das caralho. pessoas em pequenos programas da TV Gazeta. Você tá demais hoje, hein, velho? Desculpa, vou Fazendo falar. horóscopo. É porque eu tô hipoglicêmico. É isso que eu ia falar. Quando a tô vendo. hipoglicemia bate, ele Bateu. tudo. Apesar dele afirmar que havia tirado mais de 37 vidas, só foram comprovadas 6. Então, assim,
O ego dele realmente é bem grandioso. Muitas pessoas se integraram, viraram Muitas pessoas se um megazord de assassinos. Muitas pessoas se entregaram afirmando de pé junto que eram assassinos do Zodíaco. Eu não entendo esse fetiche Eu da também não, galera de passar a noite atrás da grade. Gosta, né? Não sei o que eles vão ganhar com isso. Nada, absolutamente nada. Só a prisão e umas comidas requentadas. Mas nenhum trouxe informações comprovatórias o suficiente. Pra vocês terem ideia, tem uma lista de mais de 2.500 suspeitos, todos investigados pela polícia. E nenhum deles tinha um mijo de provas concretas. Zodíaco continua por aí, talvez não. Não sabemos, porque não sabemos quem ele é. O caso do Cavaleiro do Zodíaco foi reaberto em 2007, tá reaberto até hoje, né? Vamos torcer aí pra rolar alguma coisa, né? Com a nova tecnologia, coisa do DNA, que nunca resulta em mesmo? nada. Não Será resultou que ainda ele na minha vai- busca pelo meu pai, vai resultar pela busca do Cavaleiro do Zodíaco. Será Não que, vai. ele já não se infiltrou na polícia, virou policial e já apagou todas as evidências que tinham dele? Será que foi esse maníaco aí que pegou a menina que eu vou falar aqui agora? Vamos Será descobrir. que sim? Se você sabe, liga pra gente. Espero que De sim, novo, espero que pai, não. não ligue não, porque se for de Porto Alegre eu não vou atender. Se for de São Paulo... Também não. Mato Grosso Se nem for, fudendo. se for daqui também não. Também não. Odeio ligação. É isso, eu não sei falar pelo telefone. Então, eu vou falar do caso de Madeleine McCann. Madeline McCain. Ih, temos um Relâmpago Marquinhos. expert. O caso aconteceu na noite de 3 de maio de 2007 em um resort. Madeleine, seus pais e seus irmãos saíram da Inglaterra e foram passar férias no local. Há duas teorias para o caso, que é a do sequestro e a dos pais assassinos. A falsa e a verdadeira, que essa segunda com certeza que todos sabiam. Vai lá. Claro. Mas enfim, a do sequestro, a falsa, primeiro pra gente, né, Vai lá. contextualizar. Uma fanfic no início, depois a gente parte pro negócio real. Das 7h30, o casal McCann tinha preparado pra ir a um jantar com os amigos. E eles garantem que quando saíram, deixaram os filhos dormindo. Às 8h30, eles chegaram no restaurante, que eram 100 metros do apartamento que eles estavam ficando. Gary é o pai. Ele disse que às 9 horas foi checar as crianças e viu Madeleine dormindo. Dormindo pra não acordar mais, né? Tava dormindo. Dormindo dopado de remédio. Nardoni falou a mesma coisa. Na volta, ele conversou com um turista na rua perto do seu apartamento, mas depois seguiu de volta pro restaurante. Kate foi checar às 10 horas os filhos novamente. Ao chegar no quarto, notou que a filha teria desaparecido e que a janela do quarto estava meio aberta, como se estivesse forçada. Na hipótese do rapto, a maior suspeita na época que começou as investigações é que a menina teria sido levada por um inglês chamado Robert Murray, que morava perto do apartamento deles. Ele teria embarcado a menina num barco na noite do desaparecimento. No dia 9 de maio, uma turista norueguesa, que não sabia do caso ainda, teria visto a menina no Marrocos. Porra! Coisa Longe, né, rápida, né? Esse Uber aí, né? Galera. Esse transporte aéreo aí foi bom, né? foguetinho. A polícia britânica abriu de novo a investigação em 2011. E apesar de já ter coletado mais de 1.000 depoimentos, ninguém sabe, a investigação nunca deu em nada. Eles não sabem de nada mesmo. Tá aberto até hoje, Até né? hoje é Só aberto. reduziram o número de pessoas, agora Isso, são 4. exato, Antes eram exatamente. 28, eu acho. Exatamente. Porra, né? A segunda teoria, Teoria não. que a Fatos. realidade, a segunda, que foram os pais que assassinaram a pobre coitada da menina, é de que, quando os policiais começaram a investigar, no diário da mãe dela, que é uma médica anestesista, revelou que ela achava Maddie uma criança que consumia suas forças. Não é qualquer criança, né? Insuportável. É, no caso. Ela e o marido teriam dado tranquilizante à filha e os outros 2 filhos também, Eu cuidando das minhas crianças. para jantarem sossegados. Tô cuidando de mim mesmo. Aquele teria sido o único dia que eles dispensaram o serviço da babá do resort. Por que né? será? Ah, Tava lá, tava de graça, a babá era de graça, menina. Só deixar a mulher lá dentro do quarto. Só. e eles disseram que, tipo, não queriam deixar a menina em mãos estranhas, sendo que eles já tinham Que usado esse deixar, serviço. exatamente. Por que não usar de novo agora que é de noite? Usaram de tarde, agora que é de noite, a janela tá aberta, vou largar as crianças aqui sozinhas. Que conveniente. Passado, eu falo. Deixaram na mão de Deus. Que conveniente. Ah, Ele pegou e levou, né? A dose do sei se foi tranquilizante que eles teriam dado seria excessiva e Madeline teria morrido após ser drogada. Em uma atitude desesperada, o casal teria colocado a filha no carro e levado o corpo para deixar em um matagal, a 30 metros de distância do resort. Meu pai tem 30 metros. Esse matagal é Isso. onde? Serrinha? Pelo amor de Deus, que não acharam até hoje. o A corpo da criança. Catinha. Pois é. É isso, que tipo, tanta busca, tanta investigação, e quando começou era uma Sim, equipe pois é, gigantesca Presta atenção. pra não achar um corpo no Presta matagal de 30 atenção. metros, porra. Eles devem ter dinheiro pra caralho, né? Porque pra mobilizar tanta Exatamente. gente, some gente lá na vizinhança o tempo todo, ninguém nem liga. Como disse no outro, às 8h30 eles estariam de volta pro hotel para o jantar, que eles iam participar de qualquer forma. E às 9, o Gary, que é o pai da menina, teria ido no quarto para
arrumar a cena do crime, não pra olhar se eles estavam dormindo ou não. Ele pegou e deixou a janela aberta pra dar aquele ar de... Opa, um sequestro, Alguém- ora. Aí, às 10 horas, quando a Kate foi verificar de novo os filhos, Sumiu! ela já não tava mais lá. O apartamento dos pais da menina encheu de policiais e amigos do casal. E mesmo com o apartamento todo lotado, os 2 filhos gêmeos que estavam lá ainda continuaram dormindo, tipo, profundamente. Que no caso seria pelo fato deles também estarem drogados com a... A produção me passou informação aqui, estão dormindo até hoje. 25 dias depois, o casal teria alugado um carro e pega o cadáver. Ou seja, eles foram lá no matagal, pegaram o cadáver de volta. É uma ocultação parte 2. Entendeu? Eles deram segmento. Eles foram lá, pegaram o cadáver para jogar em uma região do mar. Ao investigar o carro alugado, a polícia encontrou fluidos corporais no porta-mala. Por que teria fluidos corporais? Quem teria andado ali? Não sei. E cães farejadores revistaram o quarto dos McCann e acharam vestígios de sangue no piso. Essas 2 pistas foram analisadas e de 19 marcadores de DNA, 15 se mostraram compatíveis com o DNA de Madeleine. Porra, velho, não é Ai, possível, gente, não. velho. Não é possível, No mínimo esquisito, hein, galera? brother. Em julho de 2008, as autoridades portuguesas concluíram que não havia evidências de que os pais tinham sido os responsáveis pelo caso e fecharam o caso. E acabou aí. A investigação que ainda corre é sobre o sequestro na Inglaterra. Só que é sobre os pais, aparentemente, eles desistiram mesmo. Né? A diferença é que os pais não compraram Hannah, compraram só a polícia. Por isso que ela resolveu fácil desse jeito. Inclusive, nos arquivos que vazaram do Wikileaks, que a gente falou, né, no episódio passado, tem uns 2 ou 3 arquivos que são as provas, eles mostrando por A mais B que realmente foram os pais da menina. Tem essa dos cachorros, tem outras também. E tem um relatório comprovando que foi, entendeu? Mostrando, eles falando, então, a gente Exatamente. concluiu que tem. Dinheiro é uma loucura, né, galera? É Eles merda, provavelmente, né, pagaram pra poder Eles tinham muito arquivar a dinheiro, parte ainda deles, tem, no né? caso, e Continua tendo, deixar agora só- tem menos uma boca pra alimentar. Tem alguma coisa que explicaria o fato, tipo assim, dos filhos do casal ter desaparecido apenas a Madeleine? Tipo assim, os outros gêmeos É estão de isso, boa, exatamente. tal. Não queriam essa menina Exatamente. mais. Tem essa coisa de no diário terem No falado diário que ela da era mãe dela, insuportável. ela dizia, a mãe dizia que ela consumia todas as forças dela. Falava, tipo, só da menina, não falava Só dos da outros. menina. É. Aparentemente, no diário só falava dela. Não Mas tem foi um a- filho preferido, não. Tem Imagina a preferência, cabeça não. desses Vamos meninos. todos iguais. Não, tem nome Tem alguém dos meninos. olhando, Deve ficando ter. de olho nesses meninos, velho, porque eles devem ser ficar completamente traumatizadíssimos, desgraçados mentalmente, velho. A não ser que ela os dope até hoje, aí realmente. É, o que eu não duvido, viu? Porque... Talvez não, porque eles eram tão pequenos quando aconteceu a Sim, situação. mas eles passaram... Quantos anos ficou o caso de Madeleine Até passando hoje, no véi. A jornal? vida, Ah, delas velho. a vida dessa família deve ser isso, né? Tipo, isso rodando o tempo todo ali. Os pais devem fingir que nada aconteceu. Enfim, quem deu o fim foi os pais e a mina tá no Resolvemos. terreiro do Ceará. Vamos lá. No terreiro do céu. Junto com a Biridim. Olga, o que você tava fazendo em 2001? Morrendo. Comendo terra. Eu tô fazendo isso hoje, quando eu não tô no podcast, eu tô realmente... Comendo terra, comendo merda. Após o atentado terrorista que aconteceu em 11 de setembro, começou a ser repassada algumas cartas para algumas autoridades máximas na política americana, além de veículos de TV, jornalistas e tudo mais, enfim, mídia. Uma carta que tinha uma substância tóxica, tá ligado? E as pessoas que recebiam essa carta, que entravam em contato com essa substância tóxica, muitas vezes ficavam infectadas e a maioria, inclusive, morreu por conta dela. Nosso meio, pra quem curte literatura, já leu O Nome da Rosa, aquele lance da página, né? Que a pessoa lambia o dedo, passava na e tinha veneno. era uma pegada meio assim, tá ligado? Nessa brincadeira foi registrado que 9 pessoas morreram por conta dessa substância e essas cartas foram enviadas a partir de 18 de setembro de 2001, no caso endereçada da cidade de Trenton. Então, pessoas morreram aí até agora e ninguém descobriu porra nenhuma. O suspeito principal era um cientista, inclusive ele ia ser indiciado, só que quando ele soube que ia ser indiciado, ele mesmo se matou. Porque, E né? assim, alguns indícios também levam a acreditar que as duas coisas, tanto o atentado terrorista... Tão ligados, né? Estão ligados. Então, acreditam aí que tem uma relação com o Estado Islâmico e tudo Com mais. certeza. Quer dizer, É. com certeza não, que eu não posso provar nada, né? Ah, É, pode sim, ó. Você é só um aluno de quinto semestre de jornalismo, Olga Tava Maria. comendo terra, né? O nome desse podcast devia ser Voz da Razão, que Mas é basicamente o que somos. Vai lá. Esse cientista, ele era americano? Ele era americano. Recentemente tiveram até ataques falsos, né? Porque, tipo, depois começaram a enviar várias cartas dizendo que eram tóxicas e aí a pessoa lia e achava que tava morrendo, na verdade não Lambei tava. na carta pra ver se saiu alguma coisa. Infelizmente não. Enviaram, inclusive, vários pra família Trump durante as eleições. Ah! Infelizmente, não era Poxa. tóxica mesmo, era Eu só a achei- conta de luz. O governo dos Estados Unidos gastou mais de 1 bilhão em medidas de segurança. Agora a gente vai voltar pra nossa praia, que é a coisa do serial killer, realmente. Ai, eu gosto muito. Rapaz, todo o programa que a gente
fala, tem que ter uma desgrama de um serial Minha killer amiga daqui Hannah por tava essa. hoje. A gente tem que deixar esse podcast mais leve. Ela falou, não. Vai ficar. A gente pede 10 quilos cada uma, não pode falar de assassino. Nesse calor que tá aqui é quase uma sauna mesmo. Pera, a produção tá falando aqui no nosso ouvido, diga... Deus? Fala, meu zodíaco. Acho que ele tá conversando sozinho mesmo, a gente tá achando que Ele foi tava falando com o russo. No caso mais famoso de todos, Jack o Estripador, que atuou em Londres no fim do século XIX, cortando o pescoço ali de uma penca de gente e arrancando os órgãos depois. Nunca descobriram a identidade dele, mas a mídia adotou esse nome depois de receber uma carta que era supostamente dele. Aliás, o que deixou ele mais famoso foram essas provocações à polícia. Jack chegou a mandar um rim de uma das vítimas junto de brinde com a carta. Ele é a versão mais hardcore do zodíaco, né? Exato, uma versão ali mais raiz, mas realmente do século XIX. Ao todo, foram 200 cartas, a maioria enviada à polícia e algumas claramente ali por jornalistas, né? A galera, uma divulgação pesadíssima ali. Oh, meu do Deus, olha a sensacionalismo, profissão né? que a gente escolheu, meu Aqui, pai né, eterno. pessoal? Quando esses assassinatos com modus operandi muito parecido pararam, surgiram imitadores também. Então tem uma lista de 100 pessoas suspeitas de serem o Jack. Nessa, até o autor de Alice no País das Maravilhas foi junto, né? Acusado. Por causa Lewis de anagramas. Carroll. Isso. Puta Lewis merda. Carroll. Por causa de anagramas ali. Que merda. Também já acusado de tanta coisa, né? Negócio de abuso de criança, várias coisas. Não sei. Mas aí é difícil achar um escritor infantil antigo que não tenha um Que caso não de seja uma abuso, bosta né? de ser humano, na verdade. Exatamente. Todos os açougueiros de Londres foram interrogados, todos os médicos, porque os cortes eram muito certeiros. Nessa leva foram o médico da Rainha Vitória, o obstetra da família real e mais um pessoal também. Tem a teoria, além do mais, de que Jack poderia ser uma garota. Jack talvez fosse uma Jaqueline de Souza, não sabemos. Isso surgiu porque viram uma mulher saindo da cena de crime. Algumas testemunhas oculares disseram isso. E porque o assassino tentou extrair o útero de 5 vítimas. Porra. A esposa do tal obstetra da família real que eu falei antes, ela tinha conhecimento de medicina, não podia ter filhos e falava pra quem quisesse ouvir que ela odiava prostitutas. Que era realmente mais o foco do Jack ali, que era que ele mais matava. Há livros, inclusive, só focados nisso, em trazer ali o protagonismo feminino nessa questão. Suspeitaram muito também de um barbeiro polonês chamado Aaron Kosminski, porque ele era extremamente misógino, ou seja, qualquer cara do século XIX. Então, Exato, não dá né? pra Mas saber. beleza. Tem teorias de que já desvendaram o mistério dele, mas Sim, tá algumas. guardado a 75 mil chaves, né? Tipo, esse barbeiro que eu falei, encontraram restos de sêmen num pedaço de pano lá no século XIX, não sei como conservaram isso. É impressionante, Pois né? é. Menina! E aí compararam com, tipo, descendentes desse Kosminski e disseram que realmente ali bate com os genes dele, mas não se pode ter certeza, porque geralmente esse tipo de teste é feito pra excluir suspeitos. E porque não faz pra muitos incluir. anos, né? Também Então, não tem como ter Talvez esse certeza. não fosse nem dele, né, galera? Então, Talvez fosse nem sêmen. talvez fosse o chiclete ali que ficou pra sempre. Tem gente que acha que com água resolve, né? E esse aí, Kosminski, que ficou do século XIX pra cá, resistiu a esse negócio. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Deus. E Meu você achando Deus. que sua mãe não vai perceber o sofá, né? Então, senta que lá vem história, porque agora eu vou falar muito. Fala, Ah, Thiago. não, velho, ah, não. pariu, Tá lá vem, acabando véi. já o tempo, minha filha. Tá acabando o seu, né, meu amor? Porque O vai seu tempo acabar. na Terra. Então, vou falar um pouquinho da Dália Negra. Pouquinho, vai dar meia hora isso aqui. Você pode ouvir ou você vai ficar reclamando? Vou reclamar. Porque os ouvintes estão aí numa boa ouvindo, ninguém tá falando nada, até porque não tem como eles falarem, porque eles só vão ouvir isso aqui depois de editado. Se você quiser falar alguma coisa, liga pra gente. Não Foi de ligado? Porto Alegre, não liga, que eu não vou atender. O Então, número pra entrar em contato é 92. 4002. meu amigo Alex queria dizer que ele tá solteiro. É o teu número mesmo. Na verdade, eu dei o número de Hannah. Importa, Minha pode amiga ligar. Ana também. Se você for uma moça alta de cabelos escuros, talvez um pouco cortado um pouco acima da orelha. Puta que pariu. Gastou 10 minutos só nessa idiotice aqui. Se você for um professor de sociologia, com cabelo um pouco grisalho, corta uma franjinha. Por Parecido favor, com me Ken. ligue urgente. Parecido com o Ken Reeves. Se fala um pouco assim. Exato. Ui, eu acho que é o calor que tá começando a fazer a gente delirar um pouco nesse ambiente um pouco fechado. É a Tem que falta de entrar na oxigenação edição. no cérebro. A gente matou Ui, nossa meu família. Deus. O assassinato da Dália Negra é um dos assassinatos mais famosos da história, que não teve solução até hoje. Em 47, num terreno em Los Angeles, uma dona de casa passeava tranquilamente com sua filha quando viu que ela acreditava ser um manequim de loja. Ela chegou perto porque, assim, não é comum você ver um manequim de loja jogado na rua. Ela foi ver se tinha alguma coisa, assim. Enfim, quando chegou perto pra ver de fato o que era, percebeu que, na real, não era um manequim, sim um corpo mutilado de uma moça. Puxa vida, hein? Na investigação, foi constatado que o corpo pertencia a Elizabeth Shore, uma aspirante atriz de 23 anos. Ela não tinha inimigos e nem recebia ameaças, de acordo com a investigação. Então, assim, não tem motivo aparente para
isso ter acontecido. O caso rapidamente veio à tona na mídia e recebeu esse nome em referência ao filme Blue Dahlia, que havia estreado no ano anterior. Eu não achei referência do filme com o caso. Acho que é só o nome, mas Pra mim, ela beleza. tinha feito, sei lá, uma figuração, alguma coisa no filme. Não, fez? nada, Então, absolutamente tá. nada. O corpo foi encontrado nu, com as pernas abertas e os braços pra cima. O tronco tava cortado no meio, na cintura. Além disso, o assassino fez corte na lateral da boca com a lâmina, como se quisesse fazer um sorriso permanente. Um negócio meio coringa, fã do Batman e tal. Ela tinha diversas lesões e cortes na cabeça, seios e coxa. O sangue dela tinha sido drenado. Pra pessoa fazer isso, tem que ser muito fria, velho. Não é possível. Caralho. Suas vísceras foram retiradas e foram colocadas embaixo do quadril, um pouquinho abaixo das nádegas, assim. E o corpo dela tava limpo, ao ponto dela ter sido confundida com um manequim. Quando foi encontrada, né? Como eu falei, ela tava pálida por conta do sangue drenado. E ela tava limpa. Mesmo estando jogada no terreno, ela estava completamente limpa, sem um arranhão, sem uma sujeirinha de terra, nada. A polícia teve que pedir ajuda federal pro caso. E com isso, esse caos midiático que se formou, mais de 60 pessoas confessaram o assassinato. Mais uma vez, A galera... Entende, por Eu favor. acho que é isso. Eu já li em algum lugar sobre isso, que as pessoas querem ser presas. Tem gente que tem uma condição de vida tão miserável que acha que na prisão vai ser melhor. Quer dizer, se hoje em dia já não era melhor, eu acho que antigamente era um pouco pior, mas beleza. E principalmente nesses casos muito midiáticos, em que algumas pessoas que têm aqueles complexos de querer ser famoso e tudo mais Exatamente. por qualquer coisa, e elas vão, se entregam pra isso e Pois tentam é. ser reconhecidas de alguma forma. Loucura, velho. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É exatamente. Melody começou assim, futuramente a gente não sabe. Né? Sim. Estamos com ela aqui hoje. Dessas 60 pessoas, só 25 tinham motivos pra serem investigadas. E mesmo assim, o caso permanece em A aberto. mão no headset que vai... E aí eu vou emendar aqui, vou conectar uma coisa na outra, pegar o embalo e vou falar de Elisa Lam. Em 2013, o corpo da canadense Elisa Lam, de 21 anos, foi encontrado na caixa d'água do hotel em que estava hospedada. Ela estava completamente despida, suas roupas estavam boiando ao redor dela na caixa, o que já é um pouco estranho e vai piorar muito a seguir. A caixa d'água estava destrancada, era muito difícil entrar lá porque a tampa era muito pesada, ou seja, é impossível que ela tenha entrado lá sozinha porque ela era muito pequena, muito magrinha. Na real, para conseguir tirar o corpo dela, tiveram que cortar a tampa de tão pesada que era para conseguir retirar. Na necrópsia, não foram detectados sinais de violência, drogas ou de álcool no corpo. As imagens das câmeras de segurança do momento que Elisa foi pro terraço mostram que ela estava completamente desnorteada. Ela entra no elevador, que não tá se mexendo, a porta não abre nem fecha, o elevador já está aberto, ela só faz entrar. Aperta todos os botões e age como se estivesse se escondendo e fugindo de alguém. Ela bota a cabeça pra fora do elevador, olha pros lados, muito nervosa, e o elevador parado, estático, mesmo com ela tendo apertado todos os botões. Na imagem ela já tava despida? Nas imagens Não. de câmera? Não. Não, a roupa tava com ela dentro da caixa d'água. Depois ela sai e gesticula como se estivesse falando com alguém, e segundos depois some do corredor. Em tese, como ela tava falando com alguém, era pra pessoa ir atrás dela, mas não aparece ninguém nas filmagens. Ela se hospedou sozinha, não tinha ninguém com ela. Como se não pudesse ficar mais bizarro, o hotel que ela tava hospedada foi palco de coisas muito estranhas. Assassinatos, suicídios, acidentes. Casos de pessoas que se hospedaram ali e pouquíssimo tempo depois foram mortas brutalmente ou se mataram sem motivo aparente. Sem deixar carta, nada. É um daqueles hotéis que Hotel Cecil. hoje fazem turismo macabro? Sim, mas ele ainda, tipo, você pode se hospedar lá normalmente, sem participar de tour nenhuma. Ou seja, é coisa de... Vamos! Vamos, eu tô bora. quase, nas próximas férias. Bora, de boa. Viagem de formatura. Faz uma hospedagem casada aqui, eu e Cauã, você só e pra Hannah. linkar os dois casos, um dos hóspedes desse hotel foi nossa querida Elizabeth Short, a Dália Negra. E pouco tempo depois que ela se hospedou... Galera, hein? Ou então fica aí a dica. Rapaz, tem Passou uma na cabeça- Cativante de Los Angeles, quer ter uma experiência completa? Já sabe onde se Tem uma hospedar. cabeça de bode enterrada nesse hotel, não é possível. Nossa. Uns 30 cemitérios indígenas ali embaixo. Meu irmão, é um edifício de cemitério embaixo, assim, ó. Eu fiquei... Mais uma teoria da conspiração. Volte pra casa. Volte várias casas, né? Fique na sua casa. Não saia. Aguarde sua Sai. vez. Ô, galera, o pessoal de São Paulo também não liga, não, que eu não vou atender, não. Estão ligando já, gente. Vocês são demais, né, galera? Poxa, O programa gravado, editado, postado depois e mesmo assim vocês conseguem se conectar com a gente. Caraca, eu viajei no tipo, é uma loucura. Volte uma casa. No caso da Dália Negra, o negócio foi tão esquisito que na época até suspeitaram da divisão de homicídio, que eles estavam tentando acobertar alguma coisa. Ô, Hannah, atende o ouvinte, Hannah. Atende, bota viva Rússia! voz. Atende, bota viva voz. Ai, mentira, que Sério, atende, bota viva voz. Hello? Abaixa o volume da TV, me escuta pelo telefone. Desligaram. Caiu. Filha, Poxa, tu pode ter um caiu. papo com um russo? Recentemente, um escritor até constatou que provavelmente um cara influente em Hollywood que encomendou a morte da Dália. Um cara que era dono de cassinos e tudo mais, não sei o que ele tinha com ela. não sei se Desgraça, era mas amante. encomendou? Aham, pra um assassino de Tinha, aluguel. né? Não é só matar, não. O cara resolve... Exato, com requintes Porra, ali, velho. bastante crueldade, né, pessoal? Tá Bom, eu pegando vou aqui falar o negócio. do assassinato da pequena
Miss, John Benet Ramsey, que aconteceu na madrugada, na verdade, do dia 25 para o dia 26 de dezembro de 1996. No dia 26 de dezembro, por volta das 6 horas da manhã, a mãe de John Benet encontrou na mesa da cozinha um papel com uma nota de resgate, onde exigia $118 mil pelo retorno da filha mais nova. Ela era uma modelo, fazia concurso e tudo mais, ela era bem famosa. Depois de algumas horas sem novidade do suposto sequestrador, a família começou a vasculhar cada canto da casa, até que o pai dela encontrou o corpo escondido na adega do porão. Meu Deus do céu, já podia parar aí. Qual o sentido de um negócio desse? A pessoa sequestra, deixa um bilhete, depois ela entrega o cadáver da criança no sótão da casa. Por amor de Deus, né? Numa adega. Zero Por que sentido. uma pessoa tem um porão em casa? Começou logo eu por queria aí. ter um Pra porão. Não, produzir vinho, porra. Era uma adega. não faço questão, não. Tem que ter, pode ser o sinal da sua futura morte, não você perder a oportunidade, você tá vendo? Verdade. Ó, Voltei agora, Sair vou nos jornais. comprar urgente um Conseguir um porão. pouco de fama. Então, ela estava amarrada nos pulsos e pescoços com uma corda de nylon. O pai, depois que encontrou a garota, moveu o corpo dela para outra área da casa, prejudicando a cena do crime. Pra que vai fazer isso? né? Parabéns. Por que será? Parabéns, seu não faz isso cocô. não. Fique- Parabéns. A autópsia revelou que a garota havia sido morta por estrangulamento, além de encontrar lesões graves no crânio e trauma vaginal. Assim, toda a família passou a ser investigada. Um dos pontos estranhos notados pelos investigadores era que o bilhete de resgate havia sido escrito num bloco da própria família. Ô, pessoal. E tipo, Bosta, né? Não vai nem na papel em si pra poder comprar Pra um... fingir, né? papel, um negócio de Nossa Cata um senhora. panfleto de político do chão. Poxa vida, gente. Cadê a criatividade e o empenho pra e também encobrir? não faz Nem nenhum tenta mais. sentido o sequestrador deixar uma nota. É verdade esse bilhete. Não sou o pai dela, hein? Nem a mãe, eu sou o sequestrador, hein? É verdade esse bilhete. Além disso, a quantia que foi pedida no bilhete era a mesma que o pai de John Benet tinha recebido de bônus do trabalho dele. E a letra que estava no bilhete era parecida com a da mãe. Ô, gente, eu nem falo nada. Mas nunca foi Puta comprovado. que pariu, véi. Apareceram muitas coincidências estranhas ligando a família ao crime. Uma delas é que 4 anos antes da morte de John Benet, o pai dela foi casado com outra mulher, teve uma filha pequena Morreu, e né? também morreu a filha pequena. Só que Poxa. nesse caso foi dito que é um acidente de carro. Se juntos já mata, imagina juntos, né? Os oficiais reabriram não. esse caso do acidente pra ver se o pai de John Benet não tinha sido culpado por Desse esse também, né? Também, né? Opa. Não que a gente, Um pouco parcial, não, não que a gente... esteja aqui dizendo que Não foi. estamos aqui pra julgar ninguém. Jamais, mas que foi. Outra descoberta é que foi encontrada uma mala no porão da casa. Só que a família disse nunca ter visto aquele objeto lá. Só que, durante a investigação, foram encontrados espermatozoides do pai, da criança, sobre o cobertor e um livro que estavam dentro da mala. Mesmo assim, não foi possível conectar isso ao assassinato. Por que não, né? Como não foi, Eu galera? te digo como. Cash, money, pila. Dos mesmos criadores de Madeleine McCann. Exato. Só que esses daí são piores ainda. Tipo, o de Madeline é só a gente ali um pouco inclinado a acreditar que são os pais. Aqui não, aqui é- claramente. São os fatos, são os fatos. E o que era evidente é que a menina foi abusada sexualmente. A polícia acreditou que ela estava sendo abusada de algum tempo e Meu poderia ter sido abusada ao longo de anos. Tipo, muito tempo sendo O abusada. que não me surpreende, infelizmente, Exatamente. porque essas crianças que participam desses pageants, que são os concursos de beleza, a grande maioria, depois de um tempo, quando cresce e para de participar, né? Revela, Sem nenhuma né? delas vira Miss, tipo, quando cresce. Elas sempre deixam de participar. E revelam que sofreram abuso, e não só da parte dos pais, em grande maioria, mas dos Organizadores de Sim, eventos, jurados, dos agentes, empresários do organizadores. caralho a quatro. É, Exatamente. é muito... Eu não sei como é que ainda permitem isso, eu não sei de fato. Tipo, sexualizava muito as Nossa, crianças, entendeu? E eles dizem que se arrependem de ter feito isso, Ah, mas nunca porra, pararam né? de fazer quando a menina tava viva. Exatamente. Inclusive, o irmão da John Benet disse que ele era pequeno também na época. Ele disse que poderia ter sido qualquer pedófilo que assistia ao show. Exato. Esse é o tipo de coisa que acontecia não nessa época. Hoje em dia, as crianças conseguem ser mais sexualizadas ainda sob aval de pais. A gente vê aqui no Brasil mesmo, como aconteceu, Com a como por Melody, exemplo com a é. Melody. Exatamente. O cara pega o microfone e fala, vou chamar aqui essa novinha pra dançar aqui pra vocês. E a filha com 8 anos, que bota a bunda pra cima, faz quadradinho de 8. E expõe ela de um jeito bizarro pra E- várias pessoas doentes que podem estar assistindo aquilo e podem até tentar alguma E coisa você vê contra a que isso criança. vem de muitos anos, tipo, 96 até hoje é a mesma coisa, nunca muda. Continuando, os registros mostraram que 3 dias antes do assassinato, alguém havia ligado para a polícia da casa dos Ramsey, mas desligou rapidamente, falou nada. Então ficou meio que em aberto, assim, de que algo
estava errado na casa, né? Depois disso, apareceram outros suspeitos. Um deles foi um Papai Noel que visitou a casa na noite anterior e cuja própria filha tinha sido sequestrada 22 anos antes. A filha do Papai Noel, no Que caso. merda. Bom velhinho é o caralho, né? Esse Papai Noel, ele virou um grande suspeito porque ele tava na casa dos Ramsay 3 dias antes do Natal, em uma comemoração, uma confraternização. E aí, ele brincando com a John Benet, ela foi mostrar a casa pra ele. Uma criança, né, velho? Ela não tem maldade, ela não tem malícia. E aí, ele ficou sabendo, né? Ele viu a estrutura da casa, querendo ou não. Cômodos e tal. Tudo isso. Passagem, se tivesse alguma passagem mais rápida, alguma coisa assim. E ele deu pra ela um cartão dizendo que ela ia receber um presente especial depois do Natal. Foi a desculpa perfeita para os pais da John Benet. Se é que eles mataram mesmo, Então, não de querem uma dizer nada. Eles têm a dose de culpa deles nisso daí. Expuseram a menina a Sim, tudo que podiam sim, expor. Exatamente. Trazendo gente não confiável pra dentro de casa também. Cara, um caso tão misterioso quanto da Ella Jane, que a Olga trouxe aqui, foi o caso do menino na caixa, né? Que aconteceu há 62 anos atrás, mais Barriga. especificamente no dia 25 de fevereiro de 57. Um caçador estava passando por uma floresta na Filadélfia quando simplesmente avistou uma caixa. Dentro dessa caixa, quando ele abriu, tinha uma criança enrolada numa toalha xadrez. Com medo da represália que ele ia sofrer por conta da polícia, ele simplesmente não quis prestar socorros, não acionou a polícia e simplesmente deixou lá. Alguns dias depois, um estudante que estava passando pelo local avistou a mesma caixa, já aberta e tudo, com o menino. E aí sim, ele decidiu acionar a polícia. Essa criança aparentava ter entre 13 e 7 anos, no entanto, durante as investigações, a polícia nunca conseguiu ter acesso à identidade dessa criança. Tipo, não sabem até hoje qual é o nome dele, nada. Isso que é o mais bizarro, porque ninguém deu falta do guri, ninguém procurou ele. E é por isso que chama até menino da caixa, porque não tem nome. Uma coisa que chamou a atenção bastante é que no corpo da criança tinha algumas cicatrizes, inclusive costuras parecendo de cirurgias, como se aquele menino tivesse passado por algum procedimento. E apesar de tudo, eles acabaram concluindo que o menino morreu em um intervalo entre 2 dias a 2 semanas a partir do dia em que ele foi encontrado, no caso, pelo caçador. Eles aguardavam que alguém de sua família o procurasse, mas, como eu falei aqui, isso nunca ocorreu. Até hoje, ninguém sabe a identidade desse moleque. Parece que estão perto de solucionar esse caso. Em 2002, um psiquiatra de Ohio falou pra polícia que um dos seus pacientes sabia como o garoto da caixa tinha morrido. Ela tinha 10 anos na época. E ela falou em uma das sessões que a mulher revelou que seus pais, ambos educadores, tinham comprado a criança pra usar como um brinquedo sexual. A polícia achou tudo muito convincente, porque tinha muito detalhe importante que ela sabia. Aí ela tinha até esclarecido o que era a substância que encontraram na autópsia do menino. Era feijão, né, que tinha encontrado. Eram feijões cozidos, Que exatamente. ele tinha comido antes. Ninguém conseguiu provar se a história era verdade, mas a NBC publicou um tempo atrás que poderia ser o ponto final da história. Investigadores receberam um relato de uma família que alugou uma casa para um homem que vendeu o filho. Eles localizaram a família e conseguiram fotos de quem supostamente seria o pai e um dos irmãos da criança. Eles são fisicamente parecidos, mas não se pode confirmar nada, então tem que esperar o exame de DNA e até agora Estamos no aguardo, hein? estamos Agora- esperando. Exame de DNA, queremos vocês aqui. Cadê o ratinho? Boa. Ratinho, se você tá ouvindo isso agora, não liga pra gente, que ele tá fazendo propaganda da Previdência através dessa palhaçada. Se te quiser ligar, ligar... liga. Bagaceira, Jovem Pan não conte comigo pra nada também. A única pista, na verdade, que assim, não é bem uma pista, mas enfim, encontrada pela polícia, foi um boné colorido de algodão que ele estava usando na hora. Nas investigações, a polícia conseguiu encontrar o local onde ele teria sido vendido, no caso o boné, não a criança. Quando imagine, se isso for real, tipo, se realmente os pais tenham comprado esse menino pra ser um brinquedo sexual, imagine ele convivendo com a filha deles. Imagine, tipo, separar, não, você é minha filha, você eu cuido, eu amo. E você é meu brinquedo, E você acabou. é meu brinquedo, e você é um Péssimo. objeto de exploração. Triste demais, Meu muito Deus do triste. céu. Achei o assassino do Snapchat, não sei se vocês já ouviram falar. Mas Foi o cara que matou a rede social, que tem realmente uma- ninguém liga mais. Tem uma thread incrível no Twitter, quem utilizar a rede social, por favor, procurem. E é sobre 2 meninas que andavam numa trilha na Índia, que a trilha é muito conhecida, é muito movimentada, porém naquele dia estava deserta, só tinha elas duas, e mais um cara que nunca foi identificado. Durante a trilha, elas fizeram uma gravação no Snapchat, tiraram fotos, e uma das meninas tirou foto da amiga, e depois tirou foto de um cara que tava lá andando de cabeça baixa, todo encapuzado e tudo mais. Depois disso, elas nunca mais foram encontradas. E ninguém sabe quem é o cara. Fica aí o mistério de o que é que aconteceu com as meninas. Então, eu li esse livro na Cultura, eu fui indo lá de pingado em pingado, porque o livro era um pouco caro, mas tem e-book, se vocês querem comprar, é 20 e pouquinhos reais. Chama O Animal Mais Perigoso de Todos. Foi escrito pelo suposto
suposto filho do assassino do Zodíaco. O nome do cara é Gary L. Stewart. Ele foi adotado e na jornada de descobrir quem era seu pai biológico, descobriu várias evidências fortíssimas, inclusive, que identificam seu pai como o Zodíaco. O livro é, assim, muito bom, é fantástico. Deus sabe se essa história é verdadeira ou se ele deu uma puxada aí no Beck antes de escrever. Não sabemos, mas assim, o livro é muito bom, vale a pena dar uma lida. Não precisa comprar se você quiser ir na cultura, só dar uma... O comunismo tá aí. Uma folheada. Depois disso, eu trouxe o filme da Black Dahlia, de 2006, que conta a história do crime da Dália Negra. Se você não tá convencido de assistir, tem a Scarlett Johansson no elenco, então... Pronto, Agora já que vou não vai assistir. assistir. Agora eu assisto, porra. Tem o filme do Zodíaco, de 2007, onde um Poxa, cartunista... aquela adaptação é péssima, né? Cavaleiro do Zodíaco em 3D, foi ótimo. Caralho, calma. Nossa, botaram o... Como é o nome? Chum de mulher, negócio horroroso. Vai, continua. Já não era Porque mulher, não porra. pode, mentira. Porque, tipo... Porque ele não antes- pode mesmo, não, aí não Porque dá. antes- Não me toca. Não Seus gosto de otaku. cornos. Esse cheiro de CC é de otaku mesmo, velho. Nossa Desgraçado. senhora. Dá escorno. Enfim, o filme do Zodíaco, apenas Zodíaco, que não tem cavaleiros e nem Nada relacionado. nem 3D depois, 2007, onde um cartunista consegue decodificar aquela mensagem escondida na carta dele que a gente falou. Pra te convencer a assistir, porque o filme não é tão bom assim, mas o elenco é perfeito, tem o Jake Gyllenhaal, de Donnie Darko, Agora eu tem o assisto. Robert Downey Jr. Puta, e agora tem eu o Mark Ruffalo. É o próprio Vingadores! É o próprio! Se você não tá convencido, Jake Gyllenhaal vai estar em Homem-Aranha longe de casa, hein? Vingadora! Então, pelo amor de Deus, assistam! Eu queria dar uma dica aqui. Documentário da Netflix, O Desaparecimento de Madeline. Tem um livro também, Mad, A Verdade da Mentira, que foi escrito pelo policial do caso. E ele fez com base nos pais assassinos, não do sequestro. E Certo. tem também o documentário de John Benet. Quem é John Benet? Vou aproveitar para recomendar também o livro O Diário de Jack o Estripador, que contém as famigeradas cartas enviadas pra mídia, pra polícia. Pesado. Muito provável que a maioria não fosse dele, muito provável. Tu abre, tem um rim ali. Talvez. É bem Eba. show. Leia. Quem quiser se interessar e tal, vale ler também o livro O Nome da Rosa, né? Que faz uma relação muito parecida com a questão do Anthrax 2001, questão do veneno e tudo mais, das cartas. É uma obra literária clássica. Quem tiver interesse, gostar e tudo mais, procure saber. Vou dar uma olhada. Se você não é analfabeto, liga pra gente. Se você sabe ler. E se você ligar pra gente, ligue pra Hannah. Como vocês sabem, tudo que é bom dura pouco. Diferente Pouco pra desse caralho! podcast. Sabe? Porra! Diferente desse podcast que tem quase uma hora. Mas até o que dá tão bom assim também chegou a hora que termina. E... Isso aqui Meio não é bom. mediano. Exato. Vai essa é pra a menos nossa... do que pra mais. Exato, essa é a nossa hora realmente. Cemitério Então, fechando, a gente né, vai galera? ter que ir embora, né? Vamos fechar Beijinho, nossa beijinho, cova tchau, aqui. tchau. Compartilhem. Compartilhem, curtam. Sigam no Curtam. Spotify, sigam no Deezer. Estamos no Deezer, hein, galera? Opa, Ligue no pra Deezer. Hannah. Também. Eu Liga queria pra mandar Hannah. um beijo para meus grandes amigos do Grupo Cornorra, que são provavelmente as únicas pessoas que ouvem esse podcast, juntamente com a mãe de meu amigo Cauã. Exato, minha mãe Um se grande revoltou abraço comigo, para mas- todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por participar. Todos nossos três. Exato, Exatamente. chama vocês. Isso é tudo por vocês, meninos. Tudo. Queria mandar um abraço pra minha amiga Isabela Cardoso, que vai fazer aniversário amanhã, dia 19 Ele de não vai junho. ouvir Isso esse aqui for pro ar, podcast. já vai ter Não, passado. porque ela vai ouvir, ela não é louca. Eu Ah, mato vai. ela. Ah, vai. Quando você for pro ela, já vai ter passado o aniversário, mas, pô, Isa, Exatamente. Tente, Não, tente é, adiantar a Parabéns, edição. Parabéns, seu cabelo ficou show. Gostei. Parabéns, Isa ficou cortou o cabelo, massa. galera. Procurem. Qual é o sobrenome de Isa pra gente passar aqui? Isabela Cardoso. Cardoso. Passa o número dela também, é importante. Eu tô falando sério.